Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos explorar alguns documentos da área de ortopedia e traumatologia para entender melhor como o nosso corpo reage a lesões, né, às vezes de formas bem inesperadas. Exato. A ideia é mergulhar em 3 complicações pós-traumáticas, que são, assim, bem importantes e mostram essa complexidade toda. Quais seriam elas? Vamos focar na síndrome compartimental aguda, que é uma verdadeira emergência, né? Depois, a síndrome de Sudik, ou como a gente chama mais hoje, síndrome regional dolorosa complexa, a SRDC. E, por fim, as lesões nervosas mesmo, sabe? Como a gente classifica e trata. Perfeito. O objetivo, então, é detalhar bem cada ponto, né? Para não perder nenhuma informação crucial desses quadros. Então, vamos lá. Começando pela síndrome compartimental. Esse nome já dá uma pista, né? Tem a ver com pressão. Tem tudo a ver. A síndrome compartimental aguda é isso, uma emergência. Acontece quando a pressão sobe demais dentro de um espaço fechado no membro. Pensa num compartimento muscular delimitado pelo osso e pela fáscia, que é aquele tecido que envolve o músculo e não estica muito, sabe? Entendi. E essa pressão alta faz o quê? Ela começa a esmatar tudo lá dentro, principalmente os vasos sanguíneos pequenininhos, os capilares. Aí o sangue não chega direito, falta oxigênio, faltam nutrientes, e as células dos músculos e dos nervos começam a sofrer e podem até morrer. Nossa, e o que dispara esse aumento de pressão na forma aguda? É o trauma inicial. Geralmente sim. As causas podem ser externas, tipo algo apertando de fora. Um gesso circular muito justo, sabe? Ou bandagens. Ou até ficar muito tempo com o membro esmagado debaixo de alguma coisa. Faz sentido. E causas internas? Aí é quando aumenta o volume dentro do compartimento. Uma fratura que sangra muito lá para dentro, um hematoma gigante. O próprio inchaço, o edema que vem depois do trauma também conta. Ah, o inchaço normal pós-trauma pode levar a isso? Se for muito intenso, sim. E tem uma coisa interessante, a lesão por reperfusão. Reperfusão? Imagina que uma área ficou sem sangue por um tempo, isquêmica. Quando a circulação volta, esse retorno do sangue pode causar um inchaço ainda maior, piorando a pressão. É meio paradoxal, né? Queimaduras graves também podem causar extravasamento de soro. Entendi a mecânica. E pra gente suspeitar? Tinha aquela regra dos 5 Ps, né? Dor, palidez. Funciona? Então, os 5 Ps clássicos, pain, dor, pallor, palidez, pulselessness, ausência de pulso, paralisia e parestesia, formigamento. Eles existem, mas, olha, aqui tá o pulo do gato. Ausência de pulso e paralisia são sinais muito, muito tardios. Ah, então esperar por eles é perder tempo precioso. Exatamente. Se você esperar o pulso sumir, o dano nos músculos e nervos já pode ser, assim, bem grave, talvez irreversível. O diagnóstico tem que ser antes disso. E quais são esses sinais mais precoces, então? Os que a gente tem que ficar de olho? O principal, o número 1, é a dor. Mas não é uma dor qualquer. É uma dor que o paciente descreve como desproporcional, muito mais forte do que se esperaria para aquela lesão. É profunda, constante e piora demais, demais mesmo, quando a gente tenta esticar passivamente os músculos daquele compartimento. Esticar passivamente? Isso. O examinador movimenta o membro do paciente para alongar os músculos do compartimento suspeito. Se isso dispara uma dor excruciante, é um sinal muito forte. E atenção, se a dor era insuportável e de repente diminui ou some... É bom? Não. Pode ser péssimo. Pode significar que os nervos já morreram por falta de oxigênio. Nossa senhora. Que mais? Outro sinal precoce e muito importante, tensão. O compartimento fica inchado, claro, mas principalmente duro. Muito duro a palpação. Às vezes falam duro como pedra. Isso aparece cedo. Tensão palpável. E depois? Aí vem as parestesias. Formigamento, dormência, agulhadas. O paciente começa a sentir a sensibilidade alterada. É sinal de que o nervo está sofrendo. Certo. A fraqueza muscular, a paralisia, já indica um dano mais avançado, né? E a palidez e a ausência de pulso, como a gente falou, são os últimos da fila. O pulso geralmente continua presente por um bom tempo. Então, o diagnóstico é clínico, baseado nessa dor fora do comum, na tensão e em como esses sinais evoluem com o tempo.
reavaliar sempre. Exatamente. Clínico e evolutivo. Tem que examinar o paciente várias vezes e, em caso de dúvida, ou se o paciente não consegue se comunicar bem, tipo, está inconsciente, aí sim a gente pode medir a pressão lá dentro com o aparelho. Medir a pressão. Como? Com um transdutor de pressão, uma agulha conectada a um medidor. Se der acima de uns 30, 40 milímetros mercúrio, geralmente indica que precisa operar urgente. E a palavra é essa, urgência. A cirurgia é a fasciotomia, né? Abrir o compartimento. Por que essa pressa toda? O que acontece se demorar? A fasciotomia é isso, abrir a fáscia para liberar a pressão e o sangue voltar a circular. O ideal, o cenário perfeito, é fazer nas primeiras 6 horas. Depois de umas 8, 12 horas, o dano muscular e nervoso começa a ficar permanente. E se passar de 24 horas? Aí o risco de necrose extensa, de infecção grave, de precisar amputar o membro, aumenta demais. E tem o risco da tal síndrome de esmagamento, ou rabdomiólise. Ah, você mencionou isso, rabdomiólise. O que é exatamente? Pensa assim, um monte de músculo morrendo ali dentro, esmagado. Ele libera o conteúdo das células no sangue. Uma proteína chamada mioglobina, por exemplo, e muito potássio. E qual o problema disso? A mioglobina pode entupir os filtros dos rins, levando à insuficiência renal aguda. E o excesso de potássio no sangue pode causar arritmias cardíacas graves, até parada cardíaca. É uma complicação sistêmica, afeta o corpo todo e pode ser fatal. Entendi perfeitamente a urgência agora. E a cirurgia em si, a fasciotomia, como ela é feita? O objetivo é abrir bem a fáscia de todos os compartimentos que estiverem apertados naquele membro. Na perna, por exemplo, que tem 4 compartimentos, normalmente se fazem 2 incisões grandes, uma de cada lado, para garantir que todos sejam liberados. Incisões grandes mesmo? Sim, longas para cobrir toda a extensão do compartimento. Não adianta fazer um cortinho pequeno, tem que abrir a fáscia de verdade, para descomprimir tudo, músculos, nervos, vasos. E o pós-operatório? Essas feridas ficam abertas e as sequelas? Geralmente sim, ficam abertas no início. Cobertas com curativos estéreos, claro. Isso ajuda o inchaço a diminuir e permite limpar qualquer tecido que tenha necrosado nos dias seguintes. O fechamento da pele vem depois. Às vezes precisa até de enxerto. E as sequelas dependem do tempo que demorou para descomprimir? Exatamente. Dependem do grau e da duração da isquemia. Se o músculo necrosou, ele vira cicatriz, fibrose. Aí ele não contrai mais direito e pode retrair, encurtar. Um exemplo clássico é a contratura isquêmica de Volkmann. Acontece no antebraço depois de uma síndrome compartimental não tratada ou tratada tarde. A mão e o punho ficam numa posição flexionada, horrível para usar. Nossa, e tem recuperação... Pode levar meses, até 1 ano de reabilitação intensa, e mesmo assim muitas vezes ficam sequelas importantes, que podem precisar de outras cirurgias para tentar melhorar um pouco a função. Em casos muito graves, infelizmente a amputação acaba sendo a única solução. Falamos bastante da aguda. E a forma crônica? Existe mesmo? Existe sim. É a síndrome compartimental crônica por esforço. É diferente. Não tem um trauma agudo na história. Acontece mais em atletas, gente com músculo bem desenvolvido, sabe? É comum na perna. E como ela se manifesta? A pessoa sente dor, tensão, às vezes cãibra ou fraqueza naquele compartimento, mas só durante ou logo após o exercício físico intenso. Melhora com o repouso. O diagnóstico também pode envolver medir a pressão, mas comparando antes, durante e depois do esforço. O tratamento pode ser adaptar a atividade ou, para atletas que não podem parar, a fasciotomia também. Certo, entendido. Agora, saindo dessa questão da pressão e indo para uma síndrome que parece mais misteriosa, talvez. A síndrome de Sudeck, ou SRDC. O que é isso? Misteriosa é uma boa palavra. É um quadro bem desafiador, sabe? Uma síndrome de dor crônica que afeta geralmente um braço ou uma perna depois de algum gatilho, que pode ser um trauma. Mas a dor, nossa, é o carro-chefe. Que tipo de dor? Uma dor descrita como intensa, em queimação, e o mais característico, totalmente desproporcional ao evento inicial. Além da dor, tem inchaço, rigidez na articulação, a pele muda de cor, de temperatura, pode ficar quente e vermelha ou fria e azulada.
Até os pelos e unhas podem ter alterações. Pelos e unhas. Que estranho. Pois é, pode ter crescimento acelerado no começo, depois ficam quebradiças, crescimento lento, e o mais intrigante é que o gatilho para tudo isso pode ser mínimo, uma torção leve, uma cirurgia pequena. Às vezes, nem se acha um gatilho claro. Incrível. Uma reação tão exagerada a algo pequeno. E tem fases. Como ela progride? Classicamente, a gente descrevia 3 fases, mas hoje a gente sabe que é muito variável, nem todo mundo segue esse script. Mas para ter uma ideia. Fase 1, a aguda, nos primeiros meses. Dor forte em queimação, muita sensibilidade ao toque, às vezes só de encostar a roupa já dói, isso chama alodínia. Inchaço, calor, vermelhidão, rigidez começando. Alodínia. Dor com toque leve. Ok. E a fase 2? A fase distrófica, de 3 meses a 1 ano mais ou menos, o inchaço fica mais firme, a pele pode ficar mais fria, pálida ou azulada, brilhante, sem pelos. As unhas ficam fracas, a dor pode se espalhar, a rigidez piora muito. E a última fase? A fase atrófica depois de 1 ano, aqui as alterações podem ser permanentes. Pele fina, seca, brilhante, músculos atrofiados, rigidez severa, deformidades. A dor pode até diminuir um pouco, mas a incapacidade funcional costuma ser grande. Mas olha, é importante dizer que essa divisão em fases está caindo um pouco em desuso porque a doença é muito imprevisível. Entendi. E a causa disso tudo? Se o gatilho é pequeno, o que explica essa reação tão fora de controle? A causa exata ainda é um quebra-cabeça. A teoria mais aceita hoje fala numa disfunção do sistema nervoso simpático, sabe, aquele que controla coisas involuntárias como o fluxo de sangue nos vasos, o suor. Sim, o sistema autônomo. Isso. Parece que, depois da lesão inicial, acontece um tipo de curto-circuito nesse sistema, naquela região. Ele fica hiperativo, mandando sinais errados. Isso explicaria as alterações de cor, temperatura, suor, e talvez até contribua para a própria dor e para a inflamação que a gente vê. Como se o sistema de alarme ficasse disparado sem parar. Exatamente. Disparado no volume máximo, mesmo depois que o perigo inicial já passou. Uma resposta completamente desregulada. E clinicamente, quais são os sinais que acendem a luz amarela para SRDC? Olha, a combinação de alguns achados é muito sugestiva. Primeiro, a dor, com aquelas características. Queimação desproporcional e a alodinia é um sinal bem forte. Segundo, o edema, o inchaço, que às vezes é meio duro, localizado. Certo. Dor e inchaço. Terceiro, as alterações cutâneas, que a gente chama de tróficas. Pele brilhante, fina, às vezes seca, descamativa, mudança de cor, de temperatura, aquelas alterações nos pelos e unhas que a gente falou. Quarto, os transtornos do movimento, rigidez articular progressiva, dificuldade para mexer por causa da dor, que pode levar a atrofia muscular, às vezes tem até tremores, espasmos. E quinto, nos exames de imagem, pode aparecer uma osteoporose meio manchada no raio-x, ou uma captação aumentada na cintilografia óssea. Então não tem um exame que bate o martelo? Não. Infelizmente não tem um teste único, o diagnóstico é clínico, é juntar as peças. A história do paciente, esses sinais e sintomas característicos e, muito importante, excluir outras coisas que podem parecer, como infecção, trombose, lesão nervosa direta. Os exames complementares ajudam mais a confirmar a suspeita e a descartar outras doenças. Imagino que o tratamento seja um desafio enorme. E como? É complexo. Precisa de uma equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. E exige muita paciência, tanto da equipe quanto do paciente. Mas o pilar, a coisa mais importante, por mais contraintuitivo que pareça por causa da dor, é usar um membro. Usar o membro, mesmo com dor. Sim, a imobilização é veneno para esse SRDC. Ela só piora a rigidez, a dor, a atrofia. Então, todo o tratamento gira em torno de controlar a dor o suficiente para permitir que o paciente consiga fazer a reabilitação funcional. E como se controla essa dor? Aí entra a fisioterapia e a terapia ocupacional, que são essenciais. Exercícios para ganhar movimento, fortalecer,
técnicas para dessensibilizar a pele ao toque, dessensibilização tátil, TENS, aqueles choquinhos. Hidroterapia costuma ajudar bastante também. E medicamentos? Vários podem ser usados. Analgésicos, claro. Mas muitas vezes a gente precisa de remédios específicos para dor neuropática, como alguns antidepressivos, amitriptilina, por exemplo, ou anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina. Outros podem ajudar com sintomas específicos, tipo para controlar as alterações vasculares ou a dor óssea. E aqueles bloqueios simpáticos? Sim, os bloqueios dos nervos simpáticos com anestésico podem ter duas funções. Diagnóstica, se a dor melhora muito depois do bloqueio, isso sugere que o sistema simpático está mesmo envolvido, e terapêutica, para aliviar a dor por um tempo e abrir uma janela para intensificar a fisioterapia. E se nada disso funcionar? Em casos muito difíceis refratários, existem opções mais invasivas. A simpatictomia cirúrgica, cortar os nervos simpáticos, implante de estimuladores na medula para modular a dor, ou até bombas que liberam morfina direto no espaço espinhal. Mas são opções de exceção. E o apoio psicológico é fundamental em todas as fases, né? Lidar com dor crônica e incapacidade é muito difícil. Com certeza. Fica claro que o segredo é agir cedo e com tudo, né? Para tentar evitar que a coisa evolua para um quadro muito incapacitante. Exato. Diagnóstico precoce e uma abordagem multifacetada e agressiva desde o início são a chave para tentar quebrar esse ciclo vicioso de dor que leva à imobilidade, que piora a dor. Entendido. Uma condição realmente complexa. Bom, saindo dessa disfunção geral do sistema nervoso, vamos focar agora na lesão direta do fio elétrico, né? As lesões dos nervos periféricos. Como a gente entende a gravidade delas? Existe uma classificação? Sim, existem algumas classificações. Uma bem útil e clássica é a de Sedon. Ela divide as lesões em 3 tipos principais, pensando no grau de dano e no potencial de recuperação. 3 tipos. Quais são? O primeiro é a neuropraxia. É a lesão mais leve. Pensa numa pancada ou numa compressão no nervo que causa um bloqueio temporário na condução do impulso elétrico. O fio, o axônio, está inteiro, mas a capa dele, a mielina, pode ter sofrido um pouco ou tem um inchaço ali. A função para por um tempo, mas como o fio está intacto, a recuperação é espontânea e completa, geralmente em dias ou semanas. Ah, tipo quando a gente dorme em cima do braço e acorda com ele morto. É um exemplo parecido de bloqueio de condução, mas a neuropraxia traumática pode durar mais. O importante é que o axônio não se rompeu. O segundo tipo é a axonotmese. Axonotmese. Aqui, o axônio, o filamento condutor, se rompe, mas as estruturas que dão suporte ao redor dele, tipo o tubinho por onde ele passa, o endoneuro, continuam mais ou menos íntegras. A parte do axônio que ficou depois da lesão vai degenerar, morrer. E aí, tem recuperação? Tem potencial. Como o caminho, o tubo-guia está preservado, o axônio pode crescer de novo a partir do ponto da lesão e seguir esse caminho. Mas é um processo lento, tipo 1 milímetro por dia, mais ou menos. E a recuperação pode não ser completa. Sabe, a função motora e sensitiva ficam perdidas inicialmente. Entendi. Lento e incerto. E o terceiro tipo? É a neurotimese. Essa é a lesão mais grave. Aqui, o nervo inteiro foi rompido. Não só o axônio, mas todas as camadas de tecido que envolvem e protegem ele. Pensar num cabo elétrico completamente cortado ou esmagado. E nesse caso? Nesse caso, a regeneração espontânea que leve a alguma função útil é praticamente impossível. O axônio não tem como encontrar o caminho certo sozinho. Precisa de cirurgia para tentar reconectar as pontas. Certo. Neuropraxia, bloqueio, axonotese, axônio rompido, guia ok, neurotômese, tudo rompido. E a cirurgia? Como ela entra principalmente nessas duas últimas? A cirurgia, a microneurocirurgia, na verdade, tenta restaurar a continuidade do nervo, para dar uma chance para os axônios regenerarem e chegarem lá nos músculos ou na pele que eles inervavam. O ideal, quando é um corte limpo, tipo faca, é tentar fazer o reparo logo, o chamado reparo primário. E se a lesão for por esmagamento ou a ferida estiver suja? Aí pode ser melhor esperar um pouco. Limpar bem a área, esperar a inflamação inicial diminuir e fazer um reparo secundário, algumas semanas depois.
A técnica principal é a neurorrafia término-terminal. Que nome! O que é isso? É a sutura direta das duas pontas do nervo. Usa-se um microscópio cirúrgico, fios e agulhas minúsculos. O mais importante é que essa sutura seja feita sem tensão nenhuma nas pontas do nervo. E se tiver um espaço entre as pontas? Se faltar um pedaço de nervo? Aí não dá para costurar direto, porque ficaria esticado, tensionado, e isso prejudica a regeneração. Nesses casos, a gente precisa usar um enxerto nervoso. Enxerto. Tira nervo de outro lugar? Exato. O mais comum é usar um nervo sensitivo, que não vai fazer tanta falta, tipo o nervo sural, lá da perna. A gente tira um segmento dele e usa como uma ponte para ligar as duas pontas do nervo importante que foi lesado. Existem também uns tubinhos artificiais com dutos nervosos que podem ser usados para guiar a regeneração em defeitos pequenos. Interessante. E tem outra técnica, a neurólise. Assim, a neurólise é diferente. Ela não é para um nervo rompido, mas para um nervo que está sendo comprimido por fora. Por exemplo, por uma cicatriz muito grossa depois de um trauma ou cirurgia. A neurólise é a cirurgia para liberar o nervo dessa compressão externa. Entendi. Então, o objetivo da cirurgia é sempre dar o melhor ambiente possível para o nervo tentar se recuperar, seja religando as pontas, seja liberando ele de apertos. Exatamente. Mas é bom lembrar que, mesmo com a melhor cirurgia do mundo, a recuperação funcional depois de lesões nervosas mais graves, tipo axonotomese severa ou neurotomese, é sempre um desafio. A regeneração é lenta e nem sempre os axônios conseguem chegar no alvo certo e fazer a conexão funcionar como antes. Faz sentido. Bom, exploramos hoje, então, 3 complicações bem significativas que podem surgir depois de um trauma, né? A urgência da síndrome compartimental, com aquele risco da pressão alta destruindo tecidos. Isso. A natureza complexa e, assim, meio desconcertante da síndrome de Sudeck, a SRDC, com aquela dor e a disfunção toda. Um quadro bem particular, realmente. E, por fim, os diferentes níveis de lesão direta nos nervos e as estratégias para tentar repará-los. Uhum. O que fica muito claro, para mim pelo menos, é que as consequências de um trauma podem ir muito, muito além da fratura ou do corte inicial, né? Exigem um olhar atento, uma suspeita clínica alta e muitas vezes ações rápidas e bem coordenadas para salvar a função do membro e a qualidade de vida da pessoa. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. E talvez como uma reflexão final, pensando em tudo que a gente conversou, vendo como um trauma físico pode disparar respostas tão diferentes e às vezes tão desreguladas, né? Como a pressão na síndrome compartimental ou esse curto-circuito do sistema nervoso na SRDC. Sim. Que perguntas isso levanta sobre a ligação profunda entre a agressão física, o nosso sistema nervoso autônomo, a inflamação e a própria forma como a gente percebe a dor? Talvez não só nessas síndromes, mas em outras condições de dor crônica também. Fica essa questão, né? Sobre essa rede complexa de respostas do nosso corpo e como ela pode, às vezes, sair dos trilhos. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando sobre essa interação corpo-mente, né? E sobre como o nosso organismo responde a agressões. Muito bom. Agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima.